Oi, gente, espero que vocês todos estejam bem. Vocês todos naquelas, né? Nem olhei em que situação tá o canal direito. Infelizmente não foi possível. Que fique claro, não é falta de zelo e nem nada do tipo. É só que as coisas da vida atropelaram tudo. E infelizmente não foi possível voltar aqui antes. Eu sou a Cris. Eu estou por trás aqui do BL Sem Contexto, em todas as redes, em todas as páginas, em todos os tudos dessa pequena e humilde marca que fala e se dedica a Boys Love. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que já está aqui, muito obrigada por ter permanecido. E para você que não sabe disso ainda, a gente está em várias redes sociais. Vou deixar aqui para vocês olharem e entrarem caso se interessem. E esse aqui é um vídeo de retorno, do jeito que der, mas sim. Pega a pipoca para vir curtir o show, ou pega um travesseiro para vir dormir, se isso for te dar sono. O fato é que a mamãe aqui está de volta. Mas para quem ainda teve paciência de esperar, de continuar aqui, ou que está chegando agora por meio desse vídeo, obrigada pela oportunidade, pelo voto de confiança, e eu espero que tudo que eu trouxer aqui a partir de então, que vocês consigam aproveitar, porque tudo vai ser feito com o máximo de carinho, como sempre foi. Porém, não sei com qual frequência direito, não sei bem quais temas necessariamente eu vou conseguir abordar, por conta da minha atual situação. É uma situação geral, vamos dizer assim, uma situação que veio acontecendo aí ao longo de uns meses e pela qual eu precisei me afastar aqui do canal também. Eu vivia bastante preocupada, bastante tensa, então eu não tinha cabeça para fazer as coisas que eu tinha que fazer em relação ao canal, a todas as páginas. As pessoas que seguem em mais de uma rede social devem ter notado que todas, se não várias delas, estão praticamente abandonadas, e não porque eu queria, muito pelo contrário, era por falta de escolha mesmo, tanto por conta da atenção quanto por conta das prioridades que acabaram sendo outras. Um dia a gente conversa mais a fundo sobre isso. Quando a tal comunidade existir, quando eu conseguir começar a fazer as lives, eu falo disso com mais calma, mas hoje a nossa prioridade é outra. Hoje a gente veio falar de coisa boa, né? Mas antes de continuar, as pessoas que não têm noção de como as coisas são aqui e para as pessoas que já sabem como são, eu queria avisar e me desculpar antecipadamente, porque está um calor de sei lá o que aqui em São Paulo, e não tem ar-condicionado. Meu ar-condicionado se chama ventilador e ele está fazendo um barulho absurdo, imagino. Não sei como isso vai reverberar aqui na gravação, mas por favor, se atentem ao conteúdo, que vai ser feito com bastante carinho, bastante atenção e com o máximo de apelo para que isso não seja um grande problema lá no final, ok? Beleza, agora continuando. É isso, gente. Depois de um longo e tenebroso inverno, além de eu estar aqui tentando retornar, vamos dizer dessa forma, eu finalmente assisti ao especial dos nossos meninos, nossos lindos Sorny e Jun. E é isso mesmo, gente. O especial foi pra eles. Basicamente, imagino que a M-Flow tenha dado ao povo o que o povo queria. E acho que talvez a maioria, ou eles tenham analisado dessa forma, não sei, das pessoas queriam mais Sorny e Jun, e foi isso que eles deram pra gente. Lamentavelmente, a gente teve aí um, digamos, esquecimento vai ser pesado, né? Mas não sei de qual forma eu poderia colocar isso. Até se vocês quiserem sugerir aí nos comentários o que vocês acharam, fiquem à vontade. Mas ficou aquela sensação realmente de usar de desculpas e sei lá, coisas estranhas para justificar a ausência de determinados personagens. Por exemplo, a gente não teve nenhum take lá na empresa. Imagino que eles não tenham mais aquela locação ou não acharam necessário e tudo mais. E a gente teve a justificativa para Tai Champ não aparecerem de que eles estão em lua de mel. Se eles estão em lua de mel, eles casaram. Porque até onde a gente acompanhou lá no final do episódio do último, né? Ficaram noivos e tal, belíssimos, a gente amou. E logo, tendo 2 episódios especiais, subentende-se que daria pra ter colocado esse casamento acontecendo aí, mesmo que fosse uma cerimônia mais simples e tal. Porém, né, produções audiovisuais são complexas. São complexas demais, né? Eu vou ter um outro exemplo pra falar sobre isso com vocês mais a fundo, mas é de uma outra série, pra um próximo vídeo aí que eu espero conseguir gravar em breve. Mas assim, gente, é muito caro produzir, né? Então,
capaz que eles não tivessem mais toda a estrutura à disposição, capaz que os atores não estivessem mais disponíveis. Eu não sei qual a situação atualmente do contrato dos meninos que faziam, né, que interpretavam Tai Champ. Mas, como vocês viram ali no piloto de Knot, a princípio o casal secundário é formado por outros 2 atores, sendo um dos atores o que apareceu no especial. E, gente, imagino que vocês já tenham visto que Knot é o futuro BL aí dos meninos do Bot e do Ot, que promete estrear em breve, vai abordar o Megaverse, aquela coisa toda, universo Abo. Gostamos bastante e estamos ansiosos. Mas vamos lá, hoje a gente veio falar de Mistborn. Falando do especial, voltando para esse tema de quem estava e quem não estava, bom, a empresa não estava, a gente só teve um take inicial ali de um falando sobre a atualização da galera toda, inclusive comentando que Tai Champ estava em lua de mel, falando que ele havia sido efetivado como funcionário e tudo mais, falando que ele e o Sorn seguem juntos, mas que ninguém sabia disso ainda, o que eu achei completamente descabido, mas beleza. Aí, na série, o que a gente teve da galera mesmo aparecendo? A gente teve aquele mocinho que era conhecido como fofoqueiro, inclusive ele estava belíssimo nesse episódio. Tava um princeso, até apareceu um boy com ele no final, um personagem novo que a gente não tinha visto na série anteriormente. A gente teve o Win, que é o irmão do Tai, aparecendo, louríssimo, né? Uma Xuxa, praticamente. E a gente teve, deixa eu ver... Ah, sim, a galera do GL aí teve um gostinho, porque felizmente as meninas apareceram brevemente ali na parte 2 do especial, que foi composto por 2 episódios. E lá pro meio, do meio pro final, não lembro bem em qual trecho, as meninas apareceram. E foi bem rapidinho, elas só tiveram uma conversa falando de algo que o Jun teria que descobrir enquanto elas conversavam. E assim, gente, basicamente elas conversaram atrás de um vidro numa piscina bem longe, e estavam inclusive no mesmo resort que eles, achei uma coincidência interessante. Mas o que eu achei mais interessante foi que elas estavam a mais ou menos vou calcular aqui com o meu nariz, sei lá, uns 10 metros de distância dele. Ele estava dentro de uma sala que tinha um vidro, ele olhou para fora, viu as duas conversando e ele, em teoria, teria ouvido a conversa inteira delas. Eu achei impressionante, pensei comigo, nossa, legal que o microfone de lá deve estar reverberando na sala onde o Jun tá sentado, ou ele tem uma audição super mega, sei lá o que, porque não entendi. Ou basicamente a galera tinha deixado um roteiro com o Jun, falando sobre o que elas estavam conversando, mas beleza, né? Suspensão da descrença, né? A gente tem que ter um pouco disso em BLs assim, né? Que a gente chama ou de BL conforto, algumas pessoas falam que são BLs que elas gostam, mas sabem bem o que se passa ali, que não vai ser um grande clássico, mas é um BL que entretém, um BL que é gostoso de assistir, e eu acho que é muito o caso desse BL aqui, tá? Tem vários momentos em que eles contam com o fato de que a gente só veio se entreter, e eu acho que esse foi um dos momentos também. E aí, gente, pra vocês que estavam afim de ver os dois felizes, românticos e tudo mais, o especial foi pra vocês, viu? Basicamente, o especial foi um amontoado de momentos felizes, fofinhos, românticos e, obviamente, quentes. Sim, estamos falando de Sorn e Jun, logo estamos falando de pegação forte, boa, gostosa, bem feita. No geral, é isso. E assim, gostei, acho que da maioria das cenas. A cena inicial, basicamente, gente, o Sorn ele viajou pro Japão a trabalho, né? Foi o que a série disse pra gente. Mas eu tive a sensação de que isso aconteceu tão somente pra gente ter a cena que eles fizeram no começo do especial, que basicamente foi um batendo um bolo pro outro enquanto eles estavam no celular. Foi uma cena boa, até. Em dado momento, o Sorn ele imagina que o Jun tá lá e tal, aí dá mais um tchan, não sei o quê. Ah, ficou legal. Ficou legal. Foi uma cena quente, foi uma cena bem boa. Aí, de resto, gente, novamente, né? Muita encheção de linguiça, muito diálogo meio vazio e alguma justificativa para eles se aproximarem, se pegarem. E dentre esses vários momentos, eu acho que eu destacaria 2. E o primeiro deles é a segunda vez em que eles começam a se pegar, que basicamente o Jun tá ali lavando louça e o Sorn ele vem animado. Ele vem pra cima e ele vem com tudo, inclusive o Jun até quebra o prato no momento, porque, né, o boy tava ali atrás se movimentando e tal, e uma hora ele parou de resistir, ele largou o prato na pia, o prato quebrou. E aí ele botou o Jun em cima da pia e mandou ver ali durante um bom tempo, e depois eles foram pra sala. E na minha humilde opinião,
Enquanto eles estavam na cozinha, eu achei perfeita. Toda a movimentação, todo o jogo de cena, tudo. Algumas partes deixaram o negócio até meio crível, assim, porque, inclusive, o Sorn, ele parou num dado momento falando que ele esqueceu de pegar o preservativo e tal. Aí ele foi lá, pegou, trouxe. Tem um momento em que o Jun, ele umedece os dedos do Sorn com um lubrificante que eu achei tão revigorante. Ai, achei tão maravilhoso. E foi, gente. Antes de umedecer os dedos com lubrificante, ele basicamente lambeu os dedos dele, ele colocou os 2 dedos dele na boca, depois ele passou o lubrificante e depois ele direcionou os dedos do Sorn pra abrir caminho. Vamos dizer assim. Nossa, foi uma delícia, eu achei maravilhoso, maravilhoso. Mas aí depois, quando foi pra sala, eu acho que tem um misto de coisas. Eu já falei pra vocês que por mim eles passariam a série inteira se beijando, que os beijos, quando eles pegam pra beijar de verdade, são maravilhosos. Então eu não veria necessidade da gente ver mais do que isso, sabe? Mas meio que a série vê, né? Sendo uma série que imagino que eles considerem como sendo hot, eles levaram os meninos pra sala, e aí eles foram pra ação, tal. O Sorn, ele foi bastante intenso nesse momento, mas, tipo, eu também achei que a trilha não ajudou nesse momento. Era uma trilha que tinha uma vibe mais assim, eu não sei, meio romântica, meio fofinha. Achei que não combinava com a agressividade, com a sensualidade da cena, sabe? E aí eu acho que estragou mais ainda, mas enfim. A primeira parte ali eu achei excepcional. E aí a segunda cena que eu destacaria pra vocês, de pegação, é a cena lá do final do episódio especial, que eles estão lá na praia, no resort e tudo mais. E eles começam a se pegar na banheira, né? O Sorn, ele tá lavando o cabelo do Jun, aí o Jun vira pra ele se olha de uma forma bem romântica, até bem bonitinho ali no começo. O Sorn fala que poderia fazer aquilo a vida inteira. Achei a coisa mais linda, gente. Como ele tá romântico, fofinho, eu amei, amei, amei. Amo a pegação, amo, mas também amei mais ainda a versão apaixonada do Sorn. Beleza, aí se olham e aí o Jun, ele tá no clima meio que de ir pra cima e ele começa a beijar. E, gente, esse beijo ali do começo, vou falar pra vocês que eu achei que eles não iam me entregar mais um beijo que desbancasse os beijos lá do treino de beijo do episódio 2. Mas eu acho que entregaram sim. Um beijo que no mínimo empata, porque maravilhoso. Encaixe, timing, cadência. Nossa, que delícia, cara. Que maravilhoso. Que beijão do caramba. Amei, 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 amei. E fora toda essa pegação, o que a gente teve no episódio foi basicamente eles sendo românticos, vários momentos fofinhos, como eu já falei pra vocês. Inclusive tem um momento dele colocando o Jun na mala, quando ele tava indo viajar ao trabalho, que foi muito fofo. E teve um momento do Win, o irmão do Tai, plantando discórdia, aspas, né? Ele plantou uma sementinha na cabeça do Jun, porque ele disse que seria ideal o Jun fazer coisas pelo Sorn para que o Sorn não enjoasse dele e se apaixonasse ainda mais por ele. E o Jun ficou super tenso com isso, e sinceramente, gente, eu não entendi porquê. Eles estavam para completar 1 ano de relacionamento. Já havia várias provas do tanto que o Sorn gosta dele, né? Desde antes do especial, desde antes de eles estarem tanto tempo juntos, então pareceu mais que a série queria justificar o fato da gente ter tanto episódio, sendo que a gente mal tinha assunto. E, sinceramente, eu acho que o pensamento foi meio que... Quem precisa de roteiro quando você tem Sorn e Jun, não é mesmo? Imaginando a cara dos roteiristas ouvindo isso. Se ouvissem, né? Enfim, não é pra ser ofensiva nem nada, nem é uma especialidade, vocês sabem que não. É só que, se vocês assistiram, vocês entendem o que eu tô falando. Os diálogos, eles são meio vagos, meio, sei lá, meio vazios, às vezes nem tem diálogo, mas no que eles têm que entregar, que é o que a gente gosta de ver, eles entregam super bem, super maravilhosamente bem, que é entretenimento, diversão, a gente dá muita risada, a gente fica animado pra caramba vendo eles se pegando porque é maravilhoso, e é isso, gente, Nisso eles foram excepcionais. Mas assim, no que calhou de acontecer com base nisso que o Win falou? O Jun, ele achou que ele tinha que agradar o Sorn, então ele tentou cozinhar pra ele, queimou as coisas, mas cozinhou. Ele tentou tratar ele com um pouquinho mais de carinho, dar comida na boca e tal. O Sorn amou. E uma das coisas que ele fez também foi se embrulhar pra presente e sentar no Sorn. Ai, que novidade, o Jun sentando no Sorn. Não, vamos tentar ser mais técnico aqui.
Eu não me lembro, se vocês se lembrarem, me falem aí nos comentários, mas eu não me lembro de ter muitos momentos, ou sequer de haver momentos em que o Jun foi pra cima, de forma tão direta. De que o Jun começou o movimento de começar a se pegar, sabe? E uma das coisas que o Jun fez foi isso. Ele colocou a camisa compridona, que é aquela camisa lá do fan meeting, a gravatinha pendurada, usou a gravata pra amarrar o Sorn, sentou nele, fez tudo lá, né? Cantou bastante, deixou o menino felizão com tudo que ele fez. E assim, o Sorn ficou super feliz, ele adorou. Lógico, por ele acho que eles faziam isso o dia inteiro. Por ele acho que eles seriam 2 coelhos ou 2 cachorros, como uma galera aí fala que eles são. São 2 doguinhos lindos, a propósito. Mas ele fez isso e foi uma cena legal até, porém foi basicamente uma cena de trabalhos labiais, né? E, enfim, não é muito a minha praia, já falei pra vocês. Meu negócio é beijo, meu negócio é química, pegação, proximidade. Eu não sou tão fã das outras coisas que vem. Eu não acho que agregue tanto, não acho que seja tão legal. E depende muito de como você faz, de como você aborda. Isso é de cada um também. Mas eles estavam lindos e o Jun foi lá e fez tudo isso. E aí o Jun contou pra ele por que ele tomou a iniciativa e o Sorn falou: mas não é só que eu gosto de você, eu te amo. E, gente, ele disse eu te amo mesmo. Acho que umas 2 ou 3 vezes nesse episódio. O que eu achei também maravilhoso e bastante inédito pro nosso menino, né? Foi uma transformação e tanto. Mais uma coisa relevante que eu acho importante falar pra vocês que a gente teve nesse especial foi que na segunda parte eles viajam pra praia e o Sorn ele tenta fazer uma surpresa pro Jun. E, gente, a surpresa é comprar um anel pra ele. Foi inclusive esse assunto que as meninas estavam conversando lá longe e o Jun ouviu. E aí eu fiquei em dúvida sobre o que era esse anel. Se era um anel de compromisso, se era um pedido de casamento, noivado, essas coisas. E aí, na hora do Sorn contar pra ele que ele foi com uma pessoa especializada pra escolher porque ele não saberia escolher um negócio legal, ele disse pro Jun o seguinte: onde você quer que eu coloque o anel? Em qual dedo, né? E aí, nisso, eu entendi que seria uma coisa tipo: você quer ser meu noivo ou meu namorado? Algo assim, entendeu? Não sei se eu entendi errado, tá? E aí, o Jun falou pra ele: já que você comprou, você escolhe em qual dedo você vai colocar. E aí, gente, ele pegou a mão esquerda e colocou o anel. E até onde eu sei lá se na Ásia é diferente, mas acho que não tenho certeza, me digam aí se souberem, fiquem à vontade para isso. Mão esquerda significa casamento, eles não se casaram, porém se ele colocou na mão esquerda, isso significa efetivamente um pedido de casamento, é isso? Tomara que sim, mas meio que eu achei que tinha espaço suficiente lá onde os diálogos eram meio mais ou menos, onde não tinha, onde eles ficaram enchendo linguiça, de repente para fazer um pedido mais direto, mais legal, mais bonito e fazer até o casamento. Pô, foram 2 especiais, um com quase 1 hora e um com 1h10, então dava, não? Mas até aí quem saiu na fila do pão, né? São sugestões, né? São coisas que a gente gostaria de ter visto, mas não vimos. E aí, nessa dúvida que eu fiquei, em seguida os meninos vieram, né? Veio o Tanu, veio o Aon, que é esse personagem novo que eu falei pra vocês que tá lá no Keynote, né? No BL novo. E veio o Nice, que é o namorado do Aon, que ajudou o Sorn a escolher o anel. E o Tanu, ele parabenizou o futuro cunhado, que seria o Jun, e o irmão dele, que é o Sorn. Então, assim, ele parabenizou porque ele parabenizaria se fosse só um anel de compromisso? Então, eu imagino que seja mesmo um anel de noivado, alguma coisa assim. Porém, eu achei que ficou vago, cara. E é um negócio tão lindo, tão importante, tão bonito. Especialmente pra eles, eu achei a forma que foi meio jogada. Tudo bem, o Jun tava bravo porque ele achou que ele tava sendo traído, porque ele ouviu a conversa lá a quilômetros de distância, justamente falando que ele estava escolhendo o anel com uma outra pessoa, que era o Nice. Que ele só ajudou a escolher, né? Era tão somente isso. E tipo, não, assim, né? Beleza. Gente, eu sei que o padrão do universo não vai ser ajoelhar pra pedir a mão da pessoa em casamento. Eu sei que não. Eu acho lindo, eu acho perfeito, mas eu sei que nem todo mundo vai fazer isso. Mas não era só a questão de ajoelhar, era a questão de fazer um pedido formal, um pedido de verdade. Pô, seria um momento e tanto pra eles, seria um fechamento e tanto pra eles. Mas eu achei que isso ficou meio jogado, eu achei triste que tenha sido assim. Mas beleza. Aí eu acho que eu falei um pouco demais até. Sendo que foi um especial que basicamente, gente, a gente teve
Sorn e Jun sendo românticos, lindos, se pegando, sendo felizes, o que é maravilhoso. Eu adoraria vários especiais assim para vários personagens que eu amei muito e gostei muito de acompanhar. Queria mais disso para nós, mas eu acho que seria mais legal ter mais substância, dava para ter colocado mais coisa. E aí eu sei que eles esbarram provavelmente em várias questões contratuais, orçamentárias, e vocês podem pensar, né, pô, mas Mistborn fez vários recordes aí, foi super bem, e foi, gente, foi super bem mesmo. No YouTube, na Iki, que é a plataforma onde tem a versão sem cortes, nas comunidades aí da vida da galera que assiste BL, podem ver lá, tudo bem, exceto os clubistas que vão ficar insistindo que, porque eu prefiro BL da produtora X, da produtora Y, porque esse BL isso, porque esse casal isso, não sei o que, é só mimimi, tá? É só gente que faz questão de julgar antes de assistir. Então, assim, antes de você falar que é ruim, ou você falar que, só tem, como é? Só tem babado no negócio, não tem roteiro, não tem não sei o quê. Mesmo que seja assim, né? Ainda que eu acho que não seja o caso desse BL, eu acho que sim, falta substância em vários momentos, mas é um BL que diverte, cara, um BL gostoso de assistir. A gente torceu muito pelos personagens, a gente viu a transformação do Sorn, então, cara, vale a pena assistir sim, e talvez a pessoa que esteja falando isso, ela não tenha sequer se dado a oportunidade nem de tentar, entendeu? Então, independentemente das pessoas que vão ser clubistas nessas comunidades que a gente acaba frequentando, eu nem tanto nos últimos tempos, mas vocês sabem do que eu tô falando, vocês que acompanham, a série foi muito bem, sim, foi inclusive bem num nível em que os atores se surpreenderam e provavelmente a produtora também se surpreendeu. Basta que vocês acessem lá o canal da M-Flow, tanto vocês vão ver os meninos falando sobre isso, inclusive fora ali do YouTube também tem algumas entrevistas deles falando sobre isso, tem um vídeo até que eu cheguei a legendar, dos meninos deles num fan meeting lá na Tailândia e deles emocionados com o tanto de gente que foi. E no último vídeo, onde inclusive aconteceu de, infelizmente, o Jun ser relativamente cancelado, entre aspas, o Jun não, né, gente, perdão, o Ot, né, não o personagem, o ator mesmo, ele tava falando que foi a primeira vez em que ele viu tanta repercussão, em que ele enxergou uma luz e tal, então assim, ele tá na indústria já faz algum tempo, e foi a primeira vez que ele alcançou sucesso efetivamente, então eles todos ficaram impressionados com o resultado que a série teve, então sim, é uma série com números impressionantes, com números que vão muito além de séries que provavelmente foram mais bem produzidas e são de produtoras muito mais tradicionais, ou talvez que não sejam, mas que não alcançaram esses números, por exemplo. Falando de uma produtora que eu não vou saber mencionar pra vocês de jeito qual me perdoem por isso, mas eu não lembro qual é a produtora que fez Love in the Moonlight. Foi um BL que quem viu, geralmente, né, dentre as pessoas que eu vi e os grupos que eu frequentei, as pessoas gostaram bastante. Tanto é que, sinceramente pra vocês, produções de época geralmente não costumam ser coisas pelas quais eu me interesso muito, sabe? E eu lembro que a última que eu tinha amado, mas assim, amado mesmo, foi a Feel You Linger in the Air. E acho que todo mundo amou. BL maravilhoso, aliás, né? Saudades. Enfim, e aí eu fui tentar a sorte por isso. Um pouco pela repercussão. A minha intenção, obviamente, é assistir tudo, mas é lógico, se eu pudesse, eu faria isso da minha vida. Infelizmente, como já compartilhei com vocês, não é uma realidade possível para mim, especificamente nesse momento. Mas eu acabo assistindo o que pode ser que vá render uma boa pauta, ou que eu possa ter algo legal para compartilhar com vocês. E eu achei que esse poderia ser um bom candidato. E eu fui ver. E ainda que as pessoas tenham gostado bastante, ele tenha sido muito bem produzido, assim, a parte de fotografia, a parte da produção, assim, dos figurinos, roteiro, tudo, os diálogos, enfim, gente, o BL era profundo, sabe? Era um BL bem denso, não era uma coisa tão leve de assistir, mas muito bem feito. E assim, o casal principal, eu achei que eles tinham uma química bem legal, porém eu tinha algumas críticas em relação aos momentos em que eles se encostavam. Mas, independentemente disso, como o mais importante é o conjunto, no conjunto, gente, um BL muito bem feito, um BL que tá numa prateleira especial. E mesmo assim é um BL que não atingiu, como eu posso dizer, o nível de
Relevância talvez soe ofensivo, não entendam dessa forma, mas popularidade de Mais To Born, entendeu? E Mais To Born teve tanto muita gente falando muito bem, quanto gente falando mal demais, inclusive gente falando mal sem ter assistido. E isso, desculpa, eu não vou passar pano pra isso. Se você não assistiu, você não tem o direito de ir lá criticar, né? É uma coisa meio óbvia e não sou eu que tô dizendo isso, é uma questão de lógica. Mas o que eu quero dizer é, esse outro teve uma baita produção, teve vários detalhes ali que foram absolutamente pensados e tudo mais. Mas mesmo assim ele não atingiu o nível de popularidade que o Mais To Born atingiu em vários sentidos e com vários públicos, vamos dizer assim, né? E aí, como é que você explica isso? Bom, as pessoas são diferentes entre si, algumas pessoas vão valorizar mais se divertir assistindo alguma coisa do que assistir alguma coisa mais bem feita, ou às vezes não vão ter nem ânimo para ir lá tentar assistir. Porque sim, gente, são episódios longos, eu acho que são 12 episódios, se eu não me engano. Não, 13 episódios, inclusive. Inclusive, o episódio 13 tem quase 2 horas de duração. Mas até aí também, gente, Quem Dira também. Quem Dira teve vários episódios muito longos, mas não deixou de ser uma série excelente. Então, isso não quer dizer nada. A pessoa só tem que ter a paciência de ir lá tentar, e nem todo mundo teve. Às vezes a pessoa realmente só tá a fim de ver uma coisa divertida, só quer desopilar e beleza, escolheu ver Mais To Born. Normal. Mas o que eu quero dizer é, mesmo com toda essa repercussão, mesmo com a grana que eles devem ter faturado, que deve ter sido alta, inclusive em termos de patrocínio, eu imagino que eles vão ter mais agora pro próximo BL deles, inclusive considerando o resultado que eles tiveram. Os meninos mesmos, né, o Bot e o Ot também devem estar bombando muito em termos de publicidade. Eu não acompanho tanto o Instagram, mas às vezes em que eu entrei, vi eles fazendo vários trabalhos e tal. Então, sim, com certeza entrou bastante de grana, mas não sei se grana é o suficiente para que eles fizessem determinadas coisas nesse especial aí, como, por exemplo, dar mais espaço para personagens que a gente já conhecia, tipo o Tai Champ, tipo as meninas, né, que ficaram ali meio escanteadas, apareceram só para ter uma conversa ali a quilômetros de distância do Jun, para ele, em teoria, ouvir. Então, talvez eles estejam, inclusive, direcionando esse investimento pro próximo BL, que é o Knot, que, pô, vai dar trabalho. Pra ficar bem feito vai dar trabalho. Porém, pelo piloto, eu acho que eles de novo vão entregar um trabalho que a gente vai adorar ver. E é isso, gente. Basicamente, esse vídeo aqui é um retorno e não sei bem um retorno de qual jeito, mas é um vídeo pra celebrar os nossos meninos, celebrar o encerramento que eles tiveram aí, o fechamento que eles tiveram aí. Com algumas ressalvas, gostei do especial, como vocês puderam notar, quase meia hora falando dele. Não que isso indique que eu tenha gostado ou não, mas enfim, eu disse isso especificamente, né, com algumas coisas que eu expressei, que basicamente eles entregaram muito do que a gente queria. Foram uma delícia juntos, como eles sempre são. Achei algumas coisas um pouco incoerentes, um pouco sem pé nem cabeça, mas normal, o BL inteiro foi assim. E nem por isso a gente deixou de gostar, e foi muito legal acompanhar, foi muito legal assistir. Eu sei que é complexo, né? Tô assistindo mais de 2 meses depois, tô comentando mais de 2 meses depois, o hype já se foi. Nem sei se muitos de vocês verão o vídeo, mas eu tenho que tentar porque eu queria conversar sobre o que eu assisti com alguém, e quem melhor do que vocês que ainda ficaram aqui ou que estão chegando, não é mesmo? É isso, obrigada por terem assistido ao vídeo, ou ouvido até aqui, não sei em que condições vocês viram os vídeos. E para que eu continue postando, eu queria pedir o apoio de vocês. Eu sei que eu sempre peço ao final de todos os vídeos, mas eu queria pedir mais diretamente dizendo que sua visualização, seu like, seu compartilhamento tem um peso muito grande para esse trabalho continuar, por vários motivos. Vários de vocês sabem quais são, mas é muito importante que o YouTube entenda que vocês estão assistindo e que vocês querem assistir para que o vídeo seja recomendado e para que mais gente possa chegar aqui no canal e inclusive também para que vocês possam ficar e para que eu possa voltar sempre. Não só sempre, mas com maior frequência, com regularidade e tudo mais. Eu espero muito chegar nesse momento, mas por favor, eu peço um pouco de compreensão com a situação atual. Mas eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar em algum momento. Até lá, eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Obrigada por isso, inclusive. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, voltem sempre para mais vídeos e até o próximo, que eu espero que seja em breve. Um abraço!